Momento de abrir o coração para receber a paz que Jesus está trazendo a cada um de nós, essa paz que nos dá serenidade, que nos harmoniza com a espiritualidade amiga que aqui está, como sempre, organizada na forma de correntes espirituais, fraternidades, caravanas, corrente médica de Bezerra de Menezes entre nós neste momento, trazendo seus fluidos salutares, renovadores, benéficos a cada um de nós, aos nossos lares e aos nossos entes queridos. A cada um deles, o nosso muito obrigado. E desta maneira, nosso coração agora já leve, vai flutuando até as alturas, e é nas alturas que encontramos Jesus e sua mãe Maria, de braços abertos, sorriso nos lábios, nos amparando, nos saudando e nos convidando a, juntamente com eles, agradecer ao Pai da vida pela oportunidade que temos agora de estar reunidos em seu nome. E agradecemos conforme a prece que Jesus nos ensina e que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, assim seja. Graças a Deus. Boa reunião para todos nós e agora com a reflexão que o querido André Luiz nos traz na noite de hoje, reflexão que diz o seguinte: é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Graças a Deus. E aqui podemos ver, né, nessas rápidas palavras, primeiro que André Luiz classifica, né, a oração como sublime elixir da esperança. E quem já passou por isso, pelos momentos desafiadores, né, humilhação que a gente recebe sem esperar, ingratidão que a gente recebe sem esperar, solidão da qual a gente muitas vezes fica afogado nela, sabe a diferença em termos de esperança que aqueles minutinhos de oração sincera geram no nosso campo mental, no nosso campo psíquico e na psicosfera à nossa volta, né? E como a gente não cansa de dizer, o nosso cérebro, como os neurocientistas, né, já têm comprovado, ele adora honestidade emocional. Esse negócio da gente não tá legal e ficar tentando se convencer que tá tudo bem, dá um trabalho para o cérebro danado, né? Então, vamos supor, você está com fome, você pega uma cenoura e sai mastigando, né? O cérebro interpreta, bom, entrou cenoura, tenho que jogar tal ácido, tenho que decompor de tal maneira. Quando você pega um alimento microprocessado, que é um monte de coisa misturada com gordura, com sal e etc., o cérebro, que porcaria é essa aqui? O que eu faço com isso? Que ácido que eu tenho que liberar? Que tipo de digestão eu gero? E deixo, tanto que tudo que é microprocessado dá uma sensação de saciedade muito mais visual do que gástrica, né? Você pega aí Big Mac, seja lá o que for, dali 1, 2 horas você está com fome de novo. E a ideia de quem fabrica o Big Mac é exatamente isso. Doritos, cebolitos, batatitos, a mesma coisa, microprocessado. Tem cara de batata, cheiro de batata, parece batata, mas não é batata, né? E o cérebro não sabe decodificar. Agora, quando a gente é honesto com o nosso cérebro, fala, não estou legal, estou com medo. E aí você transfere o teu medo numa prece. Deus me ajuda porque eu estou com medo. Você colocou nesse exercício que não durou 5 segundos, você colocou o peso do teu coração nas mãos de alguém em quem você confia de maneira superlativa. O cérebro adora isso. Pô,
camarada aí identificou qual é o problema dele e pediu ajuda para quem pode resolver. Então, você já passou, a tua cabeça já passa a processar todas as dificuldades, as situações que você está vivendo, de maneira lógica, e não mais na forma do pânico, né? E, Pai Nosso, está comprovado, o Santo Hugo aí, o relógio dele, estão aqui para comprovar. Já batemos o recorde de tempo de Pai Nosso, né, Algão? 1 minuto. E não precisa atropelar a palavra, não precisa dobrar a velocidade, que nem o pessoal, quando não está paciência de ouvir o YouTube aí, ou mesmo os áudios do Paulo Malherbe, põe na velocidade de 2x, né? Assim, ouviu nada, ouviu nada, mas está lá, passei, cumpri a tabela. Então, tá, o poder da oração vai muito além do que a gente imagina. Quem já experimentou sabe, para quem não experimentou, fica aí o convite, né, a sugestão, a dica, né? E iniciando hoje, 18ª reunião desse ciclo virtual, estamos a 3 sextas-feiras, hoje, a próxima e a seguinte, para concluir esse breve estudo, né, sobre o André Luiz, e deixamos para a reta final médiums que receberam mensagens do André Luiz através da mediunidade depois que o Chico Xavier voltou para o andar de cima, né? E hoje aqui é o momento do Saulo Gomes, que teve várias obras, né, ditadas pelo André Luiz. E outra coisa, a gente vai ver que ele tem aqui uma trilogia chamada Regeneração, que nós vamos ver detalhes daqui a pouco, né? A obra de hoje é o Futuro Espiritual da Terra, né, que veio com 76 páginas. Eu não vou mostrar porque hoje a falha foi minha. Eu esqueci na mesa lá no trabalho, né? E tem 2 partes, num total de 23 capítulos, sendo que a primeira parte, os primeiros capítulos, é o próprio André Luiz que passou, só que de mala pronta para voltar para a Terra. E a segunda parte, com 20 capítulos, foi o Chico Xavier, aquele que foi o intermediário do André Luiz, Chico Xavier Espírito, que passou a ditar, contando inclusive como que foi o processo de reencarnação, de retorno, né, do André Luiz para a Terra, né? Então, quer dizer, o nome da obra de hoje é meio comprido, chama lá A Decisão, Cristos Planetários Definem o Futuro Espiritual da Terra, né? E então que vê que é a obra que fecha a chamada trilogia Regeneração, que foi iniciada com uma obra de 2015, ditada pelo André Luiz para o Saulo, chamada A Decisão. Seguida, um ano depois, 2016, exatos 10 anos, chamado Checkmate nas Sombras, a Vitória da Luz. E 2 anos depois, 2018, já no pré-pandemia, né, esse Cristos Planetários, a decisão Cristos Planetários definem o futuro espiritual da Terra, né? E aí nós temos algumas questões aí que vale a pena a gente gastar uns minutinhos. Temos, olhando para o passado, né, a gente vê, por exemplo, Leon Denis. Ele tinha uma médium brasileira para chamar de sua, aliás, 2, Ivone Pereira e Divaldo Pereira Franco. Vitor Hugo tinha lá a própria Ivone Pereira. Tivemos alguns textos do Vitor Hugo através do Divaldo, e depois não mais, né? Emmanuel, ele sempre estava sintonizado com o Chico Xavier. Emmanuel que também já veio armar acampamento aqui no planeta Terra, né? E agora a gente fala, pô, e quem ficou, né? Estamos desamparados, entre aspas, né? Não tem mais Chico por aqui, não tem mais Divaldo por aqui. Tem, só que a gente não conhece ainda. E com essa questão da facilidade do digital, hoje em dia, na divulgação, pulverizou uma barbaridade, né? Então, tem muita gente que, como dizem lá no vocabulário popular americano, wannabes, né?
querem ser, né? Mas não tem, a gente percebe o valor exatamente no contato pessoal. Então, eu posso dar aqui 20 nomes de médiums espetaculares, quer dizer, como pessoas, enquanto fineza mediúnica, né, apuro, né, dedicação, mas não posso chamar o novo Chico Xavier, o novo Divaldo, não tem. Isso aí é que nem falar. Ayrton Senna fizeram a maior bobagem, né, por questão de patrocínio. Fórmula 1, acho que era da Globo, na época que o Senna morreu. Ah, mas o Barrichello é o Senna da vez. Mó desgraça, né? Todo respeito, né, ao Senna. Não tem dois Senna, não tem dois Pelé, né? Não tem dois Chicos, né? E cada momento é o aprendizado, o desafio de cada um. Fato é que tivemos a oportunidade de homenagear o querido Divaldo ainda em vida. Quem já está com a gente, né, há alguns anos, sabe que a gente fez lá o ciclo do Divaldo enquanto ele estava do lado de cá do Muro da Vida, né? E agora, nunca dei um spoiler tão rápido, hein? Próximo semestre, Hugão, eu falo ou você fala? Ó, Santo Hugo autorizou, então vou poder falar. Quem estará conosco nas sextas-feiras, nos instruindo, né? A partir do segundo semestre, Raul Teixeira. Nossa maneira, estou vendo a Inês contente aí. Estou vendo, não apenas a Inês, né? Mas eu digo, Raul Teixeira é uma figura também ímpar, né? E nada como homenagear em vida. Então, é a nossa maneira com toda a simplicidade, né, que caracteriza aqui este grupo e as nossas atividades, vamos aí colocar 20 sextas-feiras aprendendo com a mediunidade do Raul Teixeira e dos espíritos, né, que são vários. Um deles, o que tem mais obras aí, o Camilo, né? Mas, como eu disse, vamos em frente, quer dizer, novos valores estão por aí, se tornarão mais populares no futuro e Deus não desampara ninguém, quer dizer, e não é por falta de livro bom e de texto de valor que a gente vai ficar desamparado aí, porque é só pegar os livrinhos mais antigos, tem instrução que é uma barbaridade. E aí, a gente começando aqui na obra de hoje, né, que é o futuro espiritual da Terra, umas palavrinhas do Chico Xavier, que em boa parte do texto, como nós vamos ver, é o Chico contando, né? E tem aquele que acolheu e fez o treinamento no mundo espiritual do André Luiz, que é o Clarencio, né, instrutor espiritual. A gente vai ver palavras dos dois ao longo do texto que nós vamos ver. E o Chico Xavier nos diz o seguinte: queridos irmãos e irmãs da caminhada educativa, devemos despertar juntos, pois nossos corações se encontram acordados para a nova fase de valores na Terra, permanecendo sob o amparo amoroso de Jesus, representação mais perfeita de Deus junto à humanidade. Esse texto foi trazido para o Saulo do Chico em novembro de 2017. Continuando. Com profunda alegria escrevo estas singelas linhas, tanto por estar novamente ao lado de André Luiz, esse irmão que muito estimei em minha última existência na condição de limitado médium, quanto para exprimir a mensagem do seu coração amigo e também dos outros espíritos perante os quais ele também se colocou na posição de intermediário. Quanta felicidade senti ao seu lado e de todos os mentores que se transformam em verdadeiros exemplos de abnegação, auxílio e amor a todos nós. Agora que o trabalho da psicografia de André chega ao fim, surge para ele a oportunidade da aplicação viva dessas verdades acolhidas como sementes no terreno da própria intimidade, germinando os brotos que no amanhã serão árvores frutíferas prontas para darem os frutos junto aos caminheiros sedentos de seiva nutridora que lhe partilharem a jornada. Quando ele estiver encarnado novamente, com satisfação poderei acompanhar suas tarefas perto dos trabalhadores do movimento espírita,
que aprenderam a respeitar e venerar a sua pessoa como exemplo, não só de superação, mas de movimentação do bem ao lado dos necessitados da espiritualidade. Que Jesus ampare esse projeto, permitindo que eu possa, quem sabe um dia, retribuir a esse amado irmão tudo o que dele recebi, pois ele me amparou muitas vezes nos momentos em que lutava contra as minhas limitações e imperfeições no cumprimento das simples obrigações a que fui chamado pelo Mestre a realizar junto ao Consolador prometido nas terras brasileiras. Observar a abundância dos benefícios alcançados com a nossa parceria iluminado pelas bênçãos amorosas do alto é como voltar àqueles instantes em que Jesus multiplicava pães e peixes. Agora, os alimentos são os princípios de espiritualidade capazes de matar a fome da multidão. Tenho profundo sentimento de gratidão a esse amor ilimitado que nunca se cansa de nos auxiliar no soerguimento espiritual. Sempre venerei o trabalho executado por André Luiz, próximo ao meu coração. Por isso mesmo, me ajoelho junto de seu espírito e rogo a Deus, nosso Pai de infinita bondade, e a Jesus, nosso mestre e irmão maior, para que as bênçãos do amor possam nos amparar e proteger, e em coro possamos cantar Hosanas ao Senhor. Agora, uma pergunta que possivelmente já passou pela cabeça de boa parte de vocês, mas que a gente nunca viu resposta, e vem a ser uma fofoca superlativa. Entre esses momentos difíceis que o Chico Xavier fala que o André Luiz amparou ele e tal, alguém desconfia qual é o top 3 de momentos difíceis? O André Luiz, quer dizer, se manifestou na época da guerra, né? Quer dizer, então, primeiro, teve o amparo do André Luiz ao Chico pelas perseguições que o Chico conquistou quando foi publicado o Nosso Lar. Número um. Teve o amparo do André Luiz quando o Chico Xavier publicou textos de André Luiz que falam de mediunidade, que começaram a achar que o Chico Xavier era charlatão. André Luiz também amparou. E o terceiro, alguém desconfia? Quando Valdo Vieira roeu a corda. Imagina a pessoa sensível, o coração delicado do Chico Xavier, pessoa física, tá? Tinha um camarada que era espírita, que é companheiro dele. Há quantos livros a gente viu a quatro mãos, né, psicografados, capítulos pares, o Chico Xavier psicografava o André Luiz, capítulos ímpares, o Valdo Vieira. E, de repente, Valdo Vieira se viu como paladino de uma nova forma de pensamento, né, turbinado aí pelo combustível de dólares, né, depois que eles foram para os Estados Unidos aí em 65, chamado pela NASA. E então a gente comentou outro dia, até teve uma troca, um fluxo de trocas aí aqui no ciclo virtual acima da média, né? Ontem aí, falando do Haroldo Dutra e tal, é o encanto pelos dólares, né? E reforma íntima está ao alcance de todos. E vamos dizer, voltar para o trilho é sempre possível. Sair do trilho é sempre possível. E não foi à toa que o evangelho da semana, o que a gente colocou aí no áudio de terça-feira, vem lá do Orai e Vigiai, né, do irmão José, psicografia do Bacelli, previne-te, porque tem que andar sempre prevenido, porque para tropeçar, mesmo dentro de casa, qualquer desnível, uma ruga de tapete com menos de 1 centímetro de altura, a pessoa dentro de casa tropeça. E tem fratura dentro de casa. Então, previne-te. E, vamos dizer, das armadilhas, inclusive a do sucesso, do dinheiro,
Como eu disse, a gente tem hoje aí, com a tecnologia digital, de informação tal, a rapidez, e essa epidemia, usei até o termo americano aí, wannabe, né? Um monte de gente quer ser. Mas, muitas vezes, quanto mais like você tem no YouTube, mais você tá. A moeda do YouTube são os likes, e aí você começa a ganhar dinheiro, aí você faz livro, aí você é contratado por uma editora, e você tem no contrato, você tem livro por demanda. Você vai ganhar X reais ou dólares ou euros por mês, mas você tem que entregar 3 livros naquele ano. E se a inspiração não vier? Você vai deixar o dinheiro passar ou você vai inventar o texto? É larga a porta que conduz à perdição, entendeu? Então, a gente tem que manter juízo aí, né? Bom, falei demais, pessoal. Agora umas palavrinhas do Saulo Gomes, né? O médium, que não é o Chico, que teve os textos aí do André Luiz. Alguns fatores estão envolvidos nestes momentos de decisão pelos quais a Terra está passando. Primeiro aspecto que levantaremos aqui está relacionado aos encontros dos cristos planetários no sistema solar, que já aconteceram por 3 vezes para tratar de definições ligadas às transformações do planeta Terra. Quem nos descreveu as 2 primeiras reuniões foi Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier. A primeira dessas reuniões ocorreu quando Jesus recebeu as energias do Sol em forma de bloco de matéria informe, que formariam o planeta Terra. E a segunda, com a vinda de Jesus à Terra, num dos eventos extraordinários de sua missão evangélica. No final de A Caminho da Luz, o autor espiritual Emmanuel projetava uma terceira reunião para uma nova decisão quanto às transformações de nossa moradia existencial, que ocorreu em 1969, momento em que o homem pisou na Lua e, nessas condições, pôde assumir um papel superior ao que ocupava até aquele momento, saindo de uma simples criatura circunscrita ao planeta Terra para assumir sua posição de interplanetário, aumentando suas responsabilidades perante o universo. Nessa terceira reunião de espíritos sublimados, se destacou o fato de que Jesus, o Cristo de nosso planeta, estabeleceu junto aos demais uma moratória de 50 anos para que não ocorresse uma terceira guerra mundial, dando aos homens a oportunidade de desenvolver o respeito mútuo e a fraternidade, os conduzindo ao amor. No início de 2018, ano em que se completam 49 anos dessa reunião, ocorreu um quarto encontro para estabelecer qual seria o destino que afetaria o futuro do nosso planeta. Este livro trata exatamente desse conclave dos Cristos. Cristo vem do grego, né? Ungido do Senhor, né? Ele foi escrito com o objetivo de clarear nossos corações e desenvolver alguns conhecimentos sobre essa decisão, principalmente no que diz respeito às responsabilidades desses espíritos elevados. Não menos importante é a decisão que todos nós devemos ter de abraçar a paz, mesmo nas menores ocorrências de nossas vidas, e fazer dela a marca do nosso ser. Somente assim deixaremos para trás esse monstro devorador que é a guerra, que vem dizimando vidas e alimentando a animalidade humana. Façamos também a escolha de sermos a luz do mundo em sintonia com eles, nossos orientadores da vida maior, para a vitória da luz entre as trevas, que ainda persistem em fazer morada em nossos corações. Assim procedendo, veremos essa mesma luz determinar nossos destinos daqui para frente. Estejamos na paz de Jesus, assumindo o que ele nos disse: a minha paz vos dou. Esse texto veio do Saulo Gomes em abril de 2018, né? Lá de Belo Horizonte. E pelo que eu estou vendo o girar dos ponteiros aqui, já está na hora da prece, né, Algão? 5 minutos, Paulão. Então vamos a ela e aguardem que no segundo tempo aí nós temos aí umas pinceladas do texto aqui da obra muito bacana. Dito isso, o momento de elevar o nosso coração ao alto para expressar nossa gratidão a Jesus, ao Chico,
ao André Luiz, a espiritualidade amiga que vem nos amparar, ouvir os nossos pesares, serenar nosso ânimo e nos estimular sempre ao bem, à paz e ao progresso. Agradecemos, sobretudo, a Deus, nosso Pai, por nos permitir esse tipo de experiências e de aprendizado. E, juntamente com a nossa gratidão, vertemos agora nossas vibrações por todos aqueles e aquelas que sofrem, por quem se encontra neste momento em leitos de hospitais, em celas de prisão, se encontram em centros cirúrgicos, por aqueles e aquelas que acabam de deixar a etapa física da vida, estão se adaptando à nova realidade, bem como seus familiares, que atravessam o momento do luto. Que as nossas vibrações possam também chegar aos corações e aos lares que não encontram harmonia, às nações e às sociedades que se encontram em litígio, e também àqueles e aquelas que, na erraticidade, ignoram ainda a força do amor e o poder do perdão. E colocamos essas vibrações nas mãos de Jesus, pedindo a Ele permissão para que sejam distribuídas as caravanas socorristas, que tanto auxílio disseminam aos que sofrem em todos os recantos deste planeta. E dessa forma, agradecidos que estamos com as nossas vibrações colocadas nas mãos de Jesus, momento de louvar Deus, nosso Pai, através da prece que Jesus nos ensina e que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, assim seja. Graças a Deus, deu tempo. Hora de fazer propaganda do chá. Ó, pela cor, alguém pode pensar que é um copo de urina, mas não é, tá? Aqui é hortelã e erva cidreira. Deixa a gente calminho, só não cresce cabelo, avisa os careca do grupo aí. Estamos mandando para a Austrália, para quem quiser, via Sedex. Até já. Hugão, dedo no gatilho que agora é com você. Voltamos na sequência. Saúde!